Boa noite, pessoal. Aqui fala o professor Ricardo Vermelinger. Eu sou coordenador de recursos e discursivas do site do Ponto dos Concursos e estou aqui para fazer uma aula com vocês para tratar sobre a redação para o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Esse concurso foi aprovado recentemente. A gente já sabe que a banca será o CESP, ou pelo menos tudo indica, mas assim, acho que não tem muito mistério em relação a isso. E nós não temos edital ainda, mas com base no edital anterior e pela complexidade do concurso, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que vem. Ainda que venha um pouco diferente, certamente dá para preparar vocês para esse concurso que vem por aí. Tenho aqui algumas informações que são bastante relevantes, espero que seja útil aí para a preparação de vocês. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Hoje em dia, esse ano, na verdade, ao longo de 2018, a gente viu uma mudança, não uma mudança radical, mas uma coisa muito inovadora, assim, porque o CESP é uma banca que ela sempre trabalhou com redação muito diferente das outras bancas e ela tinha um modus operandi muito claro, em que todo mundo seguia e era o pulo do gato, assim, ela só seguia aquele estilinho do CESP ali, diferente de todas as outras bancas, e o candidato tinha sucesso. E o CESP começou a mudar a forma de correção da sua redação, o que fez com que muita gente que não se atualizou redigisse redações que não tiveram a nota esperada, e muita gente que procurando se atualizar acabou não tendo a segurança de como realmente trabalhar com a nova redação, com o novo estilo, ficou um pouco em dúvida com o impacto que a nova correção, com o novo estilo do CESP, realmente traria na redação e de que forma esse novo formato de correção deveria provocar a mudança na forma do candidato fazer a sua redação. A vantagem de trabalhar com discursivas e recursos é que você acaba sendo realimentado. Ao trabalhar com recursos de provas da banca, provas muito recentes, a gente vê como a banca está aplicando as notas, porque a gente vê ali provas reais, com notas reais, e o ponto costuma receber em concursos grandes mais de 100 provas para que a gente faça uma pré-análise para ver se o recurso é viável ou não, e ser distribuído entre os professores, mas eu, como coordenador da área, acabo tendo acesso a todas elas. Na verdade, a pré-análise eu costumo centralizar, verifico ali se é viável ou não o recurso e encaminho para os professores os recursos que são viáveis. Então, com isso, a gente acaba trazendo umas informações mais interessantes, talvez a gente tenha acesso a mais informações do que aquele professor que apenas dá aula de redação. Então, acredito que isso seja um trunfo para vocês, da mesma forma que ao ver o recurso, a gente consegue melhorar a nossa aula de redação. Ao ver as falhas dos alunos na redação, a ver a forma como os alunos constroem suas redações, a gente consegue elaborar recursos de mais qualidade, mais embasados. Então é uma sinergia, para usar uma palavra, não é uma palavra da moda, na verdade é uma palavra que já se usa há muito tempo, mas um jargão empresarial, vamos dizer assim, essa sinergia entre recursos e discursivas é muito interessante e eu espero compartilhar com vocês os conhecimentos que eu adquiri a partir dessa sinergia. O que é o novo formato de correção do CESP? Primeiro, vamos falar qual era o padrão habitual do CESP. O CESP costumava trazer uma redação em que, por mais que falasse que era uma dissertação, quando eram questões, estudo de caso, alguma coisa assim, não, mas mesmo quando era uma dissertação de tema livre, aquela dissertação de atualidades e tal, a prova, na verdade, parecia um conjunto de 3 questões discursivas independentes. O CESP botava ali primeiro quesito, segundo quesito, terceiro quesito, atribuía uma nota independente para cada um deles, e o padrão de resposta trazia exatamente as informações que se esperava do candidato para cada um deles. Então, meio que você precisava adivinhar o que constava do padrão de resposta. Então, por exemplo, uma prova clássica que eu trabalho muito com os meus alunos é uma prova sobre desastres ambientais, em que o CESP pedia efeitos de danos de curto, médio e longo prazos e ações governamentais preventivas e reparadoras. Eram 2 quesitos, na verdade, aí não eram 3, eram 2. O primeiro quesito, danos de curto, médio e longo prazo, e o segundo quesito, ações governamentais preventivas e reparadoras. Nessa prova, você não tinha que fazer introdução nem conclusão. Você podia começar já. Os danos de curto prazo provocados por desastres ambientais são, e você citava os danos. No padrão de resposta, o CESP trazia vários exemplos de dano de curto prazo, depois de médio, depois de longo, e você precisava conseguir colocar na sua prova os mesmos danos que a banca colocou na prova dela, no padrão de resposta. Ainda que você trouxesse danos que são reais, se não estivessem contemplados no padrão de resposta,
você não conseguia ter a pontuação. E então era meio que delicado, porque às vezes o aluno fazia uma boa redação, mas infelizmente, por não estar contemplado no padrão de resposta exatamente aquilo que ele trouxe, ele não tinha uma nota boa. Alguns padrões de resposta eram um pouco mais favoráveis. Eles colocavam elementos exemplificativos, mas permitiam que o candidato trouxesse outros. Outros eram um pouco mais fechados. Além disso, o CESP, ele até hoje, quando ele divulga esse padrão de resposta, ele divulga o padrão poucos dias depois da realização da prova, e é possível impetrar recurso em face do padrão de resposta, de alterar o padrão. E aí trazendo elementos de qualquer lugar, né? Elementos, aí vai depender da matéria cobrada na prova, mas o candidato poderia impugnar o padrão de resposta, o CESP avaliava esses recursos e aí sim divulgava o padrão de resposta definitivo. Então, no caso que eu falei aqui do desastre ambiental, se você falou danos de curto prazo que não estavam no padrão de resposta, mas que são pertinentes, você entraria com recurso falando que, olha, eu acho que esses danos aqui devem ser inseridos no padrão pelo motivo XYZ, são reais, estão ali contemplados. Aí você traz notícia de jornal, você traz, enfim, elementos afins para que a banca considerasse. E se a banca colocasse aquilo no padrão de resposta, aí sim você teria a pontuação conferida ao final. Na segunda etapa, quando sai o resultado efetivamente da prova de cada candidato, aí você tem aquele recurso individual, que é o recurso que nós no ponto trabalhamos. Cabe ao candidato fazer o recurso para demonstrar que a redação dele foi mal avaliada porque contemplou mais elementos do padrão do que se imaginava e tal. Fazer a defesa da prova dele em face do padrão. Quando se chega nessa segunda etapa, não vale questionar mais o padrão. Não vale dizer que o que ele botou na prova, apesar de não estar no padrão, é certo porque está no livro tal, no jornal tal, revista tal. Chegou na segunda etapa, se não está no padrão, não pontua. Então daí a importância de você ficar atento à divulgação do padrão e impugnar o padrão, recorrer em face do padrão, para que passe a constar ali os elementos que você botou na sua prova. Então, para quem não está acostumado com a dinâmica do CESP, é assim até hoje. É feita a prova, divulgar no padrão de resposta, você impugna no padrão, e na sequência, quando sai a sua prova efetivamente, você só pode fazer o recurso cotejando a sua prova e o padrão. Beleza? Isso continua valendo. Ainda assim, no CESP até hoje é assim. O que mudou no padrão de resposta do CESP? Hoje em dia, quando nós temos uma prova dessas de tema livre, de atualidades, o padrão de resposta não está trazendo mais informações precisas. Então vamos manter esse mesmo caso. Danos de curto e médio prazo, ações preventivas e reparadoras do ponto de vista de desastre ambiental. Hoje em dia, numa prova do CESP, o padrão de resposta vem assim. Se o candidato trouxe mais de um dano de curto prazo e discorreu sobre ele e discutiu, tem pontuação máxima. Se ele trouxe mais de um dano, mas não discutiu, pontuação intermediária. Se ele trouxe apenas um dano, pontuação mínima. Se ele trouxe mais de uma ação preventiva e discutiu, pontuação máxima. Trouxe mais de uma e não discutiu, ou trouxe apenas uma e discutiu, posição intermediária. Trouxe apenas uma e não discutiu, ou não trouxe nenhuma, pontuação mínima. Hoje em dia está sendo colocado assim. Então você não precisa mais adivinhar o que o CESP vai contemplar no padrão. Basta que você coloque informações arrazoadas, bem embasadas e sempre discutidas. Antigamente, na prova do CESP, bastava citar elementos, porque o CESP falava danos de curto prazo. Você tem desmoronamento, você tem corte de água, corte de luz, falta de acesso a hospitais, estradas interrompidas. O CESP trazia um monte de elementos listados. E na sua prova, se você tivesse listado esses elementos, ainda que sem discutir, você obtinha a nota. Hoje em dia não é mais assim. O CESP não quer apenas uma listagem de elementos. Ele quer uma fundamentação, uma discussão, uma argumentação em cima de cada um deles. Então fica essa dica do novo padrão de resposta do CESP. Porém, aí na verdade eu vou trazer mais um elemento, sempre pensando em dissertação de tema aberto, dissertação que não trata do conteúdo da prova, dissertação que trata de atualidades. Eu estou falando isso, eu sei que a prova de vocês não deve vir assim, mas estou falando isso justamente para mostrar por comparação como é a prova de vocês, né, em relação a essa. Hoje em dia, quando você tem ali uma dissertação dessa de atualidades, além de você não precisar mais adivinhar o que está no padrão, o CESP passou a cobrar introdução e conclusão, coisa que nunca fez. E aí o CESP dá isso referente àquela nota de apresentação.
Terá nota máxima de apresentação quem tiver legibilidade, respeito às margens e ao recuo de parágrafo e texto completo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Se não tiver legibilidade, recuo de margem ou de parágrafo, metade da nota. Se não tiver introdução ou conclusão, ou nenhuma das duas, metade da nota ou ainda um pouco menos. Então passou-se a exigir, foi passado a ser exigido introdução e conclusão. O que trouxe problema para os alunos nessa prova? O aluno, sabendo que precisa fazer introdução e conclusão, começou a fazer introdução e conclusões muito grandes, muito extensas. Uma prova de 30 linhas, 5, 6 linhas de introdução, mais 5, 6 linhas de conclusão. Acontece que para o CESP dar nota máxima, basta que haja introdução e conclusão. Não precisa ser bem feito e não precisa ser longo, basta que haja. Quando o candidato gasta 10 linhas, 5 linhas em um e 5 linhas no outro, totalizando 10, sobram apenas 20 linhas para o conteúdo. E aí acaba que o seu conteúdo é prejudicado, o seu desenvolvimento é prejudicado. Então ele consegue a nota máxima de apresentação, mas perde nota no conteúdo. E vejam, a prova padrão do CESP vale 40 pontos, sendo que 38 são de conteúdo e 2 de apresentação. Então, para ganhar um pontinho de apresentação, né, para sair de 1 para 2 ou de 1,5 para 2, para ter a nota máxima de apresentação que vale apenas 2 pontos, os candidatos começaram a sacrificar o conteúdo. Então, o conteúdo de 38, o candidato tirava 30, 25, 22. Um sacrifício de pontos que não faz sentido. E é isso que eu procurei colocar para o pessoal. Faça uma introdução de 2 linhas. Faça uma conclusão de 2 ou 3 linhas. Isso é o que é necessário para atender a nota máxima de apresentação. E isso te permite ter espaço para fazer o seu desenvolvimento de forma completa e, com isso, ter pontuação alta ou pontuação máxima no conteúdo. Então, quando os candidatos viram a mudança do padrão do CESP, começaram a fazer redações como se fosse para a FCC, para o IBFC ou coisas assim. E começaram a perder muitos pontos em conteúdo. Então, procurei alertá-los disso. É legal botar introdução e conclusão, porém, sem sacrificar espaço do conteúdo. Introdução e conclusão muito, muito curtas. Eu reparei que os alunos estão começando a fazer perguntas aqui no chat. Eu vou terminar minha primeira apresentação e logo na sequência eu respondo aqui. Eu vou ler a pergunta, para quem for ver no playback depois que não tem acesso ao chat, vou ler a pergunta e faço a resposta em breve, mas deixo só concluir esse primeiro momento para não interromper o raciocínio, que eu já acabo de interromper. Então, os candidatos começaram a perder pontos, achando que estavam fazendo prova do FCC, quando na verdade o CESP trabalha de uma maneira diferente. Bom, esse é o novo padrão de correção do CESP. Esse padrão vale para todas as provas? Não. E é aí que é relevante para vocês. Porque o CESP ele começou a trazer esse padrão de correção, esse novo padrão, para dissertações. Especialmente dissertações de temas abertos, concursos de nível médio, aqueles de tema escolhido pela banca, que não se refere ao programa da prova. Nesses casos, vale exatamente esse padrão de resposta que eu falei. Porém, para provas de conteúdo específico, de conteúdo constante do programa da prova, normalmente conteúdo de direito, é o que a gente viu até agora, né? O exemplo é a prova do MPU, que eu vou mostrar aqui para vocês em breve. O CESP manteve o seu estilo antigo. Falava no comecinho do padrão que o texto tem que ser coerente, coeso e tal, mas no fundo a nota era atribuída para cada um dos quesitos individualmente, como era antigamente, o padrão continuava fechado como era antigamente, tudo como era antigamente. Então, a informação que vale. O novo padrão do CESP vale para dissertações, questões, ou até prova que o CESP chama de dissertação, mas é uma dissertação de conteúdo específico do edital, uma dissertação do direito, alguma coisa assim, vale formato antigo. Então, como nós estamos trabalhando para o TCDF, a turma de auditor? Com base no programa do edital antigo, a gente prevê 2 questões discursivas de 20 linhas e uma dissertação de 60 linhas. Essas questões discursivas devem ser feitas como era antigamente, sem introdução nem conclusão, respondendo objetivamente a cada quesito da prova, na ordem que se encontra, na ordem que é colocado pela banca, usando sempre aquele tópico frasal. Vou mostrar a prova do MPU aqui como exemplo disso. Na dissertação, e aí a gente teve no último concurso do TCDF uma dissertação de 60 linhas, então imaginando algo assim para vocês, na dissertação não. Ainda que seja uma dissertação de um tema específico,
vale colocar, ainda mais sendo 60 linhas, uma pequena introdução, uma pequena conclusão, de tal maneira que com isso vocês consigam ter a pontuação máxima em apresentação. Que por mais que seja poucos pontos, na hora do vamos ver ali, qualquer décimo, qualquer pontinho pode fazer diferença. Então gastar 2 ou 3 linhas na introdução, mais 2 ou 3 linhas da conclusão, não vai prejudicar o seu desenvolvimento, se você souber planejar seu texto, organizar bem as ideias para aproveitar bem o espaço, e vai te garantir ali meio ponto, 1 ponto, que pode fazer a diferença. Numa dissertação de 60 linhas, é possível fazer uma introdução até um pouco mais longa, uma conclusão até um pouco mais longa, a depender do conteúdo que você tem para colocar na prova. Fato é, introdução e conclusão nunca podem roubar espaço do conteúdo. Se vocês não têm material suficiente para completar todas as linhas, podem encher uma linguiça, podem dar um capricho a mais na introdução e conclusão. Mas se estão diante de uma situação em que falta espaço para a quantidade de conteúdo que vocês têm, aí não. Introdução e conclusão muito curtas, ou até apenas introdução sem conclusão, ou vice-versa, sacrificando um pouquinho de pontos de apresentação para garantir que todo o conteúdo estará lá. Com um bom planejamento, é possível não sacrificar esses pontos. É possível fazer a introdução e conclusão sem sacrificar. Mas, se precisar, sacrifique a apresentação, não sacrifique o conteúdo, porque o conteúdo vale muito mais. Entendido até aqui? Então, retomando, recapitulando. Em dissertações, o CESP agora tem um padrão de resposta um pouco mais aberto e você usa uma pequena introdução, uma pequena conclusão. Nas questões objetivas, nas questões discursivas, assim, nas questões que tratam de conteúdo programático, de conteúdo fechado, direito, auditoria, contabilidade, alguma coisa assim, vale como era antigamente. Vão responder cada quesito na ordem, sem introdução nem conclusão. Vou trazer aqui para vocês a prova do MPU, porque assim, antes dessa prova do MPU, nós tivemos Polícia Federal, agente da Polícia Federal e STJ, vários cargos da STJ. E todos eles seguiram o novo padrão do CESP. O MPU foi mais recente e não seguiu o novo padrão. Ele seguiu o padrão antigo por ser uma prova de direito. Especificamente no MPU, a prova era sobre legislação aplicável ao Ministério Público. A Lei Complementar 75 de 93, a parte da Constituição que fala do Ministério Público e por aí vai. Eu trabalhei como professor de discursivas nesse curso e eu consegui antecipar para os candidatos não exatamente o que ia cair, mas assim, a lei do Ministério Público ela traz muitas listas. São atribuições do Ministério Público, um monte de listas. São deveres do Ministério Público, um monte de listas. Atribuições do Procurador-Chefe, um monte de listas. 10 atribuições. Sempre listas de muitas coisas. Aí eu coloquei para os candidatos, olha, a chance de cair uma lista é imensa. Então vamos trabalhar com listas. E ensinei eles como redigir uma lista de uma maneira clara, concisa, sem fazer aqueles parágrafos de 10 linhas sem nenhum ponto final. Tudo com ponto, vírgula, traço. Trabalhei isso em sala. Trabalhei isso nas aulas, no PDF, nos vídeos. E na hora da prova veio exatamente assim. Então vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar minha tela agora, para mostrar para vocês como foi a prova do Ministério Público da União, aplicada agora no segundo semestre de 2018. Vamos lá. Primeiro, como é padrão, bom, só para colocar aqui o conteúdo 40 pontos, sendo que 2 pontos são apresentação, legibilidade a respeito à margem, indicação de parágrafos e estrutura textual, organização das ideias em texto estruturado. Aqui seria introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, eu recebi várias provas para impetrar recursos em que não havia introdução nem conclusão e mesmo assim a nota foi 2, porque é uma prova de direito, não é uma dissertação. Colocados aqui os textos motivadores, foi pedido uma dissertação sobre as funções institucionais do Ministério Público e os impactos de sua atuação. Primeiro quesito. Apresente 5 funções institucionais previstas na Constituição e discorra sobre cada uma delas. Ou seja, não vale a pena citar, tem que discorrer. Isso aqui valia metade da nota. Exemplifique uma atuação do Ministério Público que contribuiu para a promoção da cidadania, explicitando a função institucional exercida. Então, dessas funções aqui, fale de uma função que promoveu a cidadania e relacione a uma dessas funções. Fale de uma atuação que tenha contribuído para a cidadania e relacione a uma dessas funções. Por fim, comente a atuação do MP na defesa de interesses difusos e coletivos. Esses 3 quesitos aqui. Vamos ver como saiu o padrão de resposta do CESP. Está aqui. Aqui, a aplicação foi em outubro. Essa prova está fazendo 2 meses agora. Na verdade, não fez nem 2 meses. Para começar, sempre que um padrão de resposta traz essa parte em vermelho e esses traços,
Isso aqui foram alterações após os recursos. Após os recursos para mudar o padrão de resposta. Então, no início, o padrão de resposta era simplesmente assim. Espera-se que o candidato elabore um texto dissertativo que aborde 5 funções institucionais do Ministério Público constitucionalmente previstas, e aqui tem o rol delas. E fechou. Isso aqui era o padrão do item 1. Então, desse primeiro quesito, 5 funções. Só repetiu aqui a Constituição, você deveria falar de 5 delas, e discorrer um pouquinho sobre cada uma, explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Com os recursos, a banca trouxe esses elementos a mais. A prova terá até 30 linhas, então a quantidade de linhas não é fator. Se você falar com menos linhas, mas falar de forma completa e concisa, vai ganhar os pontos. Trouxe essa pequena introdução aqui. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função judicial do Estado, incumbindo a defesa, tal. Trouxe essa primeira linha, que sinceramente eu discordei dessa alteração aqui da banca, porque simplesmente foi pedido as 5 funções do MP, mas como se pediu um texto dissertativo, né, botar essa questão aqui para que alguém, quando falasse disso, fosse pontuado. E por fim, trouxe aqui mais algumas funções que estão esparsas lá na Constituição e outros elementos, falando que as funções, o rol da Constituição não é taxativo, outras normas, outras leis podem trazer funções adicionais em leis esparsas, não confundir isso aqui. Trouxe aqui um julgado, né, um julgamento do STF, né, tal. Então foi aquilo, o candidato que citou isso aqui entrou com recurso falando, nossa, isso aqui é super pertinente, tem tudo a ver com a prova, justificou lá o motivo disso aqui precisar constar do padrão, que isso aqui é um conhecimento que enriquece, demonstra... Fez o arrazoado dele e a banca colocou no padrão. Com isso, o candidato que ia ter uma pontuação baixíssima começou a ter uma alta pontuação porque na prova dele tinha exatamente esse trecho aqui. Então, imagino que vários candidatos tenham citado isso e aí a banca acabou cedendo os recursos. A mesma coisa vale para todos os textos em vermelho. Sempre que alguém entra com recurso é porque ele colocou um texto na prova que não está no padrão. Então, naturalmente, a banca insere. Né? A banca eventualmente acata, quando acata o candidato se dá bem, porque vai ter uma pontuação melhor. Mas vejam, aqui não se fala muito de introdução, não se fala que o texto precisa ter introdução ou conclusão, nem nada disso. E aqui, a resposta do primeiro quesito. O segundo quesito, exemplificar uma atuação do MP que contribuiu para a cidadania, explicitando a função institucional exercida. O padrão de resposta aqui trouxe poucas alterações pelos recursos, mas vejam só. São diversos os exemplos que podem ser apresentados pelo candidato nesse aspecto, de forma concreta nos termos denunciados, tendo em vista a ampla atuação do MP em vários temas no âmbito administrativo ou judicial. A título exemplificativo, o candidato pode discorrer sobre termos de ajustamento de conduta e tal. Um exemplo concreto é a reformular sítios eletrônicos, outros exemplos. Aqui colocou muito título exemplificativo, exemplo, dando uma aparente margem para o candidato que falou de outros elementos que não esses, mas que falou de coisas que fazem sentido, que esse candidato pudesse ter pontuação. Então, assim, foi um padrão de resposta um pouco mais aberto do que aquele que o CESP trazia antigamente. Mas, no fundo, mesmo antigamente, o CESP sempre trazia alguma coisa mais ou menos assim. Só que mesmo trazendo isso, se o candidato falasse uma coisa que não estivesse citado aqui textualmente, como a Lei de Acesso à Informação, reformar sítios eletrônicos, instituições de ensino com mensalidades abusivas, se o candidato não trouxesse isso, poderia até ter uma pontuação, mas dificilmente chegaria numa pontuação máxima ou uma pontuação próxima do máximo. Então, apesar do exemplificativo, o CESP continuou um pouco fechado. E, por exemplo, aqui uma coisa para reforçar esse caráter exemplificativo. Na linha do item anterior, serão consideradas outras funções do MP previstas em leis esparsas, como as atribuições da LC 75, Estatuto do Idoso, Improbidade Eleitoral, Maria da Penha, entre outras, desde que relacione essa atuação com promoção à cidadania. Então, assim, foi aumentado o rol aqui de exemplos, a pedido dos candidatos, certamente os candidatos que citaram a lei de improbidade, a lei eleitoral, a Maria da Penha, e a banca viu que realmente tinha razão, colocou mais exemplos aqui. Tinha só esses exemplos, colocou mais exemplos. Então, esse aqui é o quesito 2. E o quesito 3, comente a atuação do MP na defesa de interesses difusos e coletivos.
Aqui traz, não vou bater aqui para vocês, que não é a matéria que a gente está vendo, mas só para exemplificar como existia um padrão de resposta bem miudinho e os candidatos trouxeram muitos questionamentos, muitos recursos e sensibilizaram a banca a ponto de inserir tudo isso que está em vermelho aqui. E é bastante coisa. Então esse aqui é o padrão de um novo padrão esse aqui é o padrão de resposta apresentado para esse quesito. Aqui ao final nós temos uma novidade dessa nova forma. Isso aqui, esse quesito 1, 2, 3, esse conceito de 0 a 5, 0 a 2 e tal, sempre existiu, porém era fechado para os examinadores. Aqueles examinadores recebiam uma escala. Se o candidato falou isso, falou aquilo e tal, você deve dar nota sim, dar nota assado, mas o padrão de resposta não trazia. O padrão de resposta parava aqui e a gente não via isso. Hoje em dia, com isso aqui, fica mais fácil deduzir a nota da banca. A primeira questão, o primeiro quesito valia 20 pontos, como vimos aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por 20 pontos, seriam 4, 8, 12, 16, 20. Então, se você teve 12, 4, 8, 12. Você incorreu aqui no 3, apresentou e discorreu sobre 3 funções. Então, você pode até ter falado de 5 na sua prova, mas a banca desconsiderou 2. Então, você teria que ver ali na hora de entrar com recurso quais eram muito claras, assim, quais você acertou na mosca, e aí, de alguma forma, defender as outras 2 que a banca não acatou. Com esses conceitos aqui e a banca explicando, por exemplo, retomando, exemplifica uma atuação do MP que contribuiu para a cidadania, explicitando a função institucional. Exemplificou como o MP contribui para a cidadania, mas não relacionou com alguma função institucional. Nota intermediária. Como valiam 9, teoricamente, quem exemplificou a atuação, mas não relacionou, tiraria 4,5. E exemplificou e relacionou 9. E aqui já trago um elemento a mais para vocês. Deixa eu até voltar aqui a câmera. Quando o CESP pede, fale sobre medidas adotadas, vou colocar assim, fale sobre medidas adotadas pelo TCDF. Mais de uma. Então, quando tiver aqui esses conceitos, né, 0, 1, 2, 3, vai ser assim, falou de uma, nota intermediária. Falou de mais de uma, nota maior. Falou de uma e não discorreu, nota muito baixa. Falou de uma e discorreu, nota melhorzinha. Falou de mais de uma, mas não discorreu, um pouco melhor. Falou de mais de uma e discorreu, nota máxima. Então, se a banca pede alguma coisa no plural, cite medidas, cite elementos, traga exemplos, tudo que está no plural, vocês vão trazer 2. Não é para ser 3, 4, 5. Por quê? Hoje em dia não basta citar, não basta arrolar elementos na sua prova. O CESP está pedindo que se discuta, se disserte, se traga uma discussão. Eles usam muito a questão da discussão, do relacionamento, comentar, é preciso comentar sobre os quesitos, sobre os elementos. Então, quando falar um exemplo plural, traga exemplos de atuação. Você vai trazer 2 e você não vai só citar. Vai citar e embasar, citar e explicar, citar e justificar, fazer uma consideração a mais. Para um, para outro. Feito isso, provavelmente vai ter a nota máxima. Isso vale para todas as provas. Então, caso aqui, na prova de vocês, exemplifique atuações do MP que tenham contribuído, vocês iam falar de 2 atuações, falar um pouquinho mais, né, discorrer um pouquinho mais, dar uma justificada e explicitar a função institucional de cada uma delas. 2. Comente a atuação do MP na defesa de interesses difusos e coletivos, citando 2 medidas adotadas pelo parquê, adotadas pelo MP. Citando medidas adotadas pelo MP. Você vai citar 2. Então, isso é uma coisa bastante importante. Se tiver plural na prova, não fala 3, 4, 5. Fala 2. Certo até aqui? Então, esse MP aqui é como imagino que vão vir as provas de vocês. Provas com conteúdo fechado, dentro daqueles tópicos previstos no programa da prova, né? Aquela matéria que vocês vão estudar para o objetivo, alguma parte dela vai ser aplicada na discursiva também. Então, com isso, não usa introdução, não usa conclusão e responde cada uma individualmente. Nas questões. Se é uma dissertação,
e especialmente uma dissertação de 60 linhas, se for o caso, que vocês vão ter bastante espaço, uma pequena introdução, uma pequena não sei o que, não sei o que lá. Você podia continuar no mesmo parágrafo. Outra dessas funções é a que traz isso. É importante que no começo do parágrafo, no comecinho, você tenha a palavra-chave, funções institucionais. Aqui no caso não tem outra palavra, é funções institucionais. Não fale, imagina um negócio, proteger os indígenas é uma coisa muito importante para a democracia brasileira, pois eles foram estraçalhados com a colonização. Temos uma dívida histórica. Dessa maneira, é uma das funções institucionais do MP. Está errado, porque você só falou a palavra-chave funções institucionais lá na frente. E aí o examinador, quando começa a ler seu parágrafo, ele não sabe se é uma introdução ou se já é a resposta ao primeiro quesito. Ele demora a perceber. E enquanto ele não percebe, nada do que você falou recebe ponto. É como se ele olhasse blá 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 funções institucionais. Então, já coloque o funções institucionais logo. Aqui no caso do MP é um exemplo muito bom para a gente. 5 funções. Eventualmente, é difícil falar de 5 funções em um único parágrafo. Não é nem desejável. Então você vai falar de 3. Uma das funções é assim, papapá. Outra das funções é assim. Uma terceira função, ademais, é assado. Vai passar para um segundo parágrafo. Ao identificar um segundo parágrafo, o examinador, naturalmente, vai achar que você passou para esse quesito aqui. Vai achar que você passou para o quesito 2. E se você não demonstrar bem no começo que ainda é continuação do 1, você vai ter problema de pontuação. Então vamos lá, 5 funções. Uma das funções é assim, papapá, terminou o primeiro parágrafo. Vai passar para o segundo. Ainda quanto às funções, tem esse AD não sei o que. Ou é também função institucional? Papapá. A quarta função institucional que se traz como exemplo é papapá. Deixar muito claro logo no comecinho do segundo parágrafo que ele não trata do segundo quesito, que ele está apenas complementando o primeiro. Por sua vez, quando vocês forem tratar do segundo quesito, tenha usado apenas um parágrafo no primeiro, ou tenha usado 2, ou 3, ou 5, tem também que fazer a utilização de palavra-chave. Senão o examinador não vai perceber que você passou do primeiro para o segundo. Então, exemplifique uma atuação do MP que tenha contribuído para a promoção da cidadania. Pode começar assim. O MP atuou para a promoção da cidadania ao realizar o acordo de termos de ajustamento de conduta com sites que não eram transparentes e tal. O MP atuou para a promoção da cidadania ao promover uma ação policial que buscava combater tráfico de crianças, não sei o quê. Promoção da cidadania, atuação do MP. Essas aqui são as palavras-chave para colocar no início do parágrafo. Tem que ter essas palavras-chave. Senão, o examinador pode ter dificuldade de trabalhar com a sua redação. Vejam, corrigir redação de recurso é um trabalho muito ingrato, porque você precisa fazer de uma maneira muito rápida, o volume é imenso e a banca paga pouco. Justamente por ser um volume muito grande, não dá para pagar muito. Então tem gente que recebe 2, 5, no máximo 10 reais para uma correção. Antigamente eram 2, 3 reais mesmo. Eu acho que ainda se aplica valores assim. Confesso que eu estou um pouquinho desatualizado quanto aos valores, mas até uns 3 anos atrás, uma correção da OAB, por exemplo, valia 2 reais. Tinha provas de concurso que valiam 1 e por aí vai. O examinador vai receber 100 provas na casa dele para corrigir em 1 ou 2 dias. Ele vai corrigir muito rápido. Ele vai ler em diagonal, ele vai ter uma leitura muito rápida, muito superficial. Por mais que ele esteja treinado a identificar aquilo que merece ou não merece pontuação, a leitura é muito rápida. Se você confundir o examinador, se você responde os quesitos fora de ordem, se você demora dentro de um parágrafo a falar a qual quesito ele se refere, né? Se você não usa essas palavras-chave como eu acabei de falar, você confunde a correção do examinador. E ele está com muita pressa. Ele não vai ter tempo de parar, analisar, ver que a sua prova fugiu um pouco do padrão e tal. Ele vai dar nota reduzida. E aí você vai ter que gastar dinheiro com recurso depois para tentar uma majoração, que quando a correção é injusta a gente consegue, mas é aquilo, não dá para garantir resultado, às vezes a banca bate o pé, mesmo que julguemos a correção injusta, a nota atribuída injusta. Então, quem quer rir, tem que fazer rir.
Ajude o examinador a te ajudar. Facilite a vida dele. Tópico frasal muito bem delimitado. Uma conclusão tem que começar com aquelas clássicas de conclusão. Diante do exposto, ante o exposto, concluindo, tem-se, portanto nem é muito bom. Vamos concluir ante o exposto, diante do exposto, aquelas bem marcadas mesmo que a gente viu no vestibular. Porque o examinador pode achar que você está continuando a resposta do último quesito. E aí, só que você vai falar uma coisa que não tem nada a ver com o último quesito, não vai ganhar ponto nenhum por aquilo, e vai perder o ponto de apresentação por não ter feito conclusão. Então a introdução é uma introdução. Dificilmente como é que... Introduz-se o texto assim, assado, ninguém vai fazer uma introdução assim. Introdução é aquele formato que a gente está acostumado. Mas a conclusão, todo mundo está acostumado com ela também, mas reforço. Para não misturar o último quesito com a conclusão, deixe muito claro que aquilo ali é uma conclusão por meio do uso de palavras-chave logo ali no início. Tá certo, gente? Isso vale para a dissertação, vale para qualquer prova, porque assim, na dissertação você vai ter introdução e conclusão e o desenvolvimento ali no meio. Uma prova como essa do MP, você não vai ter nem introdução, nem conclusão. Só que você vai ter os quesitos da mesma forma, então vale esse uso do tópico frasal da mesma forma, é assim que deve ser colocado. Então, essas dicas são dicas que são perenes aí na prova do CESP. Eu vou mostrar aqui para vocês, um pouco a título de curiosidade, e a título também para mostrar o contraponto, né? Fazer bem a distinção entre essa prova do MP e a prova de agente da Polícia Federal, que foi um modelo bastante distinto, para vocês verem que a diferença de uma redação mais de tema livre em relação a essa prova de direito. Então, vejamos. Isso aqui foi a prova de agente da Polícia Federal. Opa, que isso? A prova de agente da Polícia Federal foi aplicada em 16 de setembro. Vocês veem, antes da prova do MP, que foi aplicada em outubro. Opa, o Sérgio está me derrubando aqui. Será que por ter mais de uma página? Não, tá de boa. Então, temos aqui a prova, mais uma vez, ó. Aqui a prova não valia 40, valia 13. Mas temos aqui 13 pontos, sendo que 0,6 será a apresentação. Então, você vê como a apresentação é sempre uma nota muito reduzida de apresentação em relação ao conteúdo. Um texto aqui demonstrativo, um texto motivador. E aqui temos o papel da Polícia Federal no aprimoramento da democracia. E, mesma coisa, aqueles 3 quesitos com nota individual, parecido com o MP. Mas aqui era uma dissertação mais livre. Apesar de estar focado em Polícia Federal, numa prova de agente da Polícia Federal, no programa estava colocado lá tema escolhido pela banca. É que o CESP começou a trazer em temas abertos, em provas abertas assim, coisas relacionadas ao exercício do cargo. Na Polícia Federal trouxe essa prova aqui, e no concurso do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, trouxe uma dissertação sobre o papel da tecnologia da informação na preservação do patrimônio. E uma outra prova falando também sobre a necessidade de preservação do patrimônio para a memória brasileira, alguma coisa assim. Eram temas abertos, porém relacionados ao cargo. Então é assim que a gente imagina que o CESP esteja trabalhando daqui para frente, porque as provas desse ano foram todas assim. Mesmo uma dissertação aberta será relacionada ao cargo, de uma forma ou de outra. Então, o que eu oriento para os alunos hoje em dia é o seguinte: vai fazer uma prova aberta? Por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, antes de sair o edital. Eu falei, olha, vão no site da PRF e leiam tudo que tem ali de interessante. História da instituição, missão, valores e tal, porque é bastante razoável supor que o CESP vai usar essas informações na prova. Quando saiu o edital, nós vimos que História da Polícia Federal estava no programa da prova objetiva. E a discursiva foi prevista como um tema do programa da objetiva. Então eu já antecipei para os alunos, olha, mesmo que eu não estivesse no programa, eu acho que isso aqui é ser objeto de cobrança. Agora que o CESP falou que vai ser um dos pontos do programa, e no programa tem História da Polícia Federal, dou como certo que a dissertação vai ser sobre isso. Então vão lá no site da PRF e pesquisem bastante e cheguem bem na prova. Mas vocês não vão fazer essa prova, né? Só para trazer elementos aqui das provas do CESP para vocês, porque eu acho que nessa aula agora eu não vou ensinar exatamente a escrever, não vou ficar aqui dando regra de vírgula, de crase. Acho que trazer informações sobre a banca, informações que nós do lado de cá
profissionais temos mais acesso, acho que isso pode ajudar mais vocês. Olha o padrão de resposta dessa prova de agente da polícia. Primeiro, vamos lá. Discorra sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal e sua relação com direitos humanos. O candidato deve estruturar um texto. Espera-se que seja realizada no texto uma discussão a respeito das relações entre o papel constitucional, considerando-se a história recente do país, notadamente a partir da promulgação da Constituição. O candidato que na apresentação considerar apenas um dos aspectos, ou constitucional, ou social, ou relação com os direitos humanos, nota mínima. O candidato que apresentar o papel constitucional e social e sua relação com os direitos humanos de forma superficial, tá vendo? Se o candidato não atende aos três, papel constitucional, social, relação com os direitos humanos. Falou disso e não falou disso? Nota média. Falou disso e não falou disso? Nota média. A banca vai trazendo notas intermediárias para quem atende de leve, e quando a pessoa fala papel constitucional, papel social e relação com os direitos humanos, nota máxima. Vocês veem que a banca não falou qual é o papel constitucional, nem qual é o papel social, nem quais são os direitos humanos defendidos pela Polícia Federal. Deixou aberto e colocou aqui a necessidade de tratar todos os tópicos do quesito. E fala que para a nota máxima deve apresentar de forma consistente, constitucional, social e sua relação com os direitos humanos. Então é um padrão de resposta que não fala nada. Se o candidato responder exatamente o que estava no quesito da prova, vai ter nota máxima. Aqui é a mesma coisa com o 2. Exatamente a mesma coisa com o 3. Então essa foi a prova da Polícia Federal. Nenhum exemplo de sugestões de implantação de ações, nenhum exemplo de contribuições da PF, nenhum exemplo do papel constitucional e social, apenas colocado como que o candidato deve trazer isso de forma coerente e como deve atentar integralmente ao comando da questão. Então, qual é a dica que fica para vocês? Digamos que vocês fossem fazer essa prova aqui. Canetinha na mão. Discorra sobre o papel constitucional. Circula. E social. Circula. Não circula tudo de uma vez só. Isso aqui é um círculo, isso aqui é outro círculo. Da Polícia Federal e sua relação com direitos humanos. Circula. Então papel constitucional, social e relação com direitos humanos. Na hora de redigir, vocês vão ter isso na cabeça. Eu preciso falar do papel constitucional e social, não posso esquecer, e relacionar com direitos humanos, não posso esquecer. Que às vezes você vai escrevendo ali, especialmente quem não usa rascunho e tal, e acaba omitindo alguma coisa. Aqui, cite contribuições da PF relevantes para a manutenção do Estado de Direito, especialmente relacionadas aos direitos humanos. Então, contribuições da PF, coisas que ela já fez. Manutenção do Estado. Então, aquilo que mantém a democracia, aquilo que mantém o direito de propriedade, o direito de votar, etc. e tal, especialmente relacionadas aos direitos humanos. Então, direitos humanos tem ali o direito à vida, o direito à moradia, o direito à alimentação, à saúde, à educação, por aí vai. Às vezes, nisso aqui, o candidato empolga, ele fala contribuição da PF para a manutenção do Estado Democrático. Muita gente aqui que chegou com essa prova para recurso falou da Lava Jato. A Lava Jato foi importantíssima porque acabou com corrupção e o Estado de Direito estava tomado por criminosos e aí ficou legal, papapá. Esqueceu de relacionar com direitos humanos. Apesar de não ser uma relação óbvia, é até possível relacionar a Lava Jato com direitos humanos, desde que se fale que o dinheiro que era desviado da corrupção, que a Lava Jato interrompeu, pode ser usado para moradias, pode ser usado para escola, alimentação, saúde, etc. e tal. Só um segundo, gente. Perdão, eu vi que o computador estava fora da tomada, ele entrou em modo de economia de energia. Então, assim, é até possível relacionar a Lava Jato com os direitos humanos, mas você precisa colocar isso explicitamente na prova. Se não colocar, não vai ter a pontuação. Por aí vai. Então, apresente sugestões de implantação de ações. Sugestões. Aqui veja um exemplo que eu dei. O candidato que apresentar apenas uma sugestão não relacionada à temática, ou mais de uma sugestão não relacionada à nota mínima. O candidato que apresentar apenas uma sugestão, ou apenas cita sugestões sem discuti-las, nota mediana. Receberá nota máxima o candidato que apresentar e discutir mais de uma sugestão. Então veja, sugestões, mais de uma sugestão. O que é mais de uma? Duas. E... desculpa, essa aqui era para eu... Vou repetir aqui, ó. O candidato que apresentar apenas uma sugestão, nota mínima.
Apenas uma sugestão ou cita sugestões sem discutir. Então fala mais de uma, mas não discute, nota média. Nota máxima, ó, apresentar e discutir mais de uma. Mais de uma, leia-se duas. Que como você precisa apresentar e discutir, se você falar de 5 sugestões, você não vai ter espaço para discutir. Então é recomendável que você fale 2 para poder discutir sobre cada uma delas, discutir cada uma delas, sem com isso ficar sem espaço para responder aos outros quesitos da prova. Então, como eu disse, né, havendo plural, você vai falar de 2. Isso é muito importante, porque assim, por exemplo, nesse caso aqui, ó, direitos humanos no primeiro, direitos humanos no segundo. O terceiro, apresente sugestões de implantação de ações ou projetos que possam contribuir futuramente, ou seja, coisas que não existem hoje em dia. Aqui são contribuições que já foram praticadas, aqui que não foram praticadas, para o aprimoramento da democracia brasileira. Muita gente que trouxe a prova para recurso falou de direitos humanos aqui nesse quesito. Não precisava. Direitos humanos está aqui no primeiro, está aqui no segundo, mas o terceiro não fala nada de direitos humanos. Então são contribuições, sugestões para aprimorar a democracia. Não precisa ter a ver com direitos humanos. Então é importante ter muita atenção ao comando da questão. Muita. Eu vejo gente demais, gente boa, que escreve bons textos, tendo uma perda de nota gravíssima, assim, sendo eliminado do concurso, apenas por não prestar atenção ao comando da prova. Mais uma vez, aquela prova que eu falei do desastre ambiental, dano de curto, médio e longo prazo, ações preventivas e reparadoras, muita gente começou a falar das causas dos desastres ambientais. Aquecimento global, baixa fiscalização do poder público, não sei o quê, falando muito das causas. A banca não pediu causa, pediu danos e ações governamentais. Só isso. Não vai falar de causas. Então, assim, tem que falar tudo o que está no comando da questão, porém deve falar apenas o que está no comando da questão. Muita atenção ao comando da questão. Parece boçal, mas assim, quando você começa a escrever, às vezes o seu raciocínio vai tomando caminhos que não são exatamente aquilo que atende ao comando da questão. É muito comum você empolgar no meio do texto e acabar indo para um lado, acabar fazendo uma fuga do tema, acabar deixando de contemplar alguma coisa. Parem, planejem, ao final de cada frase parem, de vez em quando voltem ao comando da questão, façam um checklist ali, né, vão ticando o que já foi respondido. Muita atenção. É ponto demais que se perde com isso. Estou ressaltando aqui, sendo repetitivo, porque vocês não têm ideia da quantidade de gente que perde ponto porque esquece de falar alguma coisa do comando ou fala de assuntos que não tem nada a ver. Então, muita atenção com isso. Prova de vocês. Retomando. Nós temos uma previsão de que a prova vai ser como essa prova do MPU. Uma prova em que se pede conteúdo focado ali no programa, né? Nas matérias previstas no programa. As questões, quando é uma questão discursiva, que costuma ter um número menor de linhas, né? Costuma ser 20, pelo menos no último programa, no último edital foram 20, né? Na última prova foram 20 linhas. Introdução e conclusão de jeito nenhum. Responde muito objetivamente aquilo ali, de maneira muito focada, muito precisa. Não basta apenas falar elementos, é preciso discutir, é preciso embasar. Não se preocupem com a coesão entre um parágrafo e outro. O CESP não olha para isso. Parágrafos estanques. O primeiro falou de um quesito, o segundo falou de outro quesito, o terceiro falou de outro quesito, quantos quesitos houver. Tranquilo. Sem conclusão. Não façam conclusão e introdução numa questão. Na dissertação, se forem 30 linhas, a micro-introdução, a micro-conclusão. Se forem 60, por mais conteúdo que haja, dificilmente alguém enche 60 linhas. A não ser que a prova traga muitos elementos para vocês discorrerem sobre. Mas se forem poucos elementos, provavelmente você pode usar uma introdução um pouquinho maior, uma conclusão um pouquinho maior. Para 60 linhas, o planejamento é essencial. Voltando aqui ao MPU, o MPU, nesse caso aqui, não é exatamente o melhor exemplo, mas vale. E aí vou trabalhar com vocês de uma forma invertida. Vejam aqui a distribuição dos pontos nessa prova da MPU. 3 quesitos. Os candidatos tendem a dividir o texto em 3 partes iguais.
no aspecto de quantidade de linhas. Mas vejam, o primeiro vale 20, o segundo vale 9, o terceiro vale 9. O primeiro tem que ocupar metade das linhas. Esse aqui 1/4 e esse aqui 1/4, mais ou menos. Escrevam na proporção da pontuação, porque para você ter chance de ter a nota máxima. Não adianta falar demais disso aqui para ter 9 e falar de menos disso aqui para ter 10. Perdeu 10 pontos aqui quando podia ter 15, 16, 18. Mantenham essa proporção. Eu falei do planejamento porque aqui ficou fácil, porque o primeiro era o maior. Mas quando a prova vem 9 pontos e 20 pontos, um aluno que planeja mal gasta muito espaço aqui, e quando chega no vamos ver mesmo, o último, que tem uma pontuação muito maior, o cara tem 4, 5 linhas para falar. Quando gastou 8 linhas aqui, 10 linhas aqui. Prestem atenção na pontuação de cada quesito, planejem seu texto de uma tal maneira que vocês tenham espaço para falar de cada um na proporção dos pontos. E enxuguem os que têm pouca pontuação, estendam-se nos que têm maior pontuação. Questão matemática. É igual quando você vai planejar o seu estudo, você vê as matérias que têm peso maior, as matérias que têm peso menor, e você vê, pô, essa matéria aqui tem 20 questões peso 2, essa outra aqui tem 10 questões peso 1. Então, pô, você vai dar muito mais atenção para a matéria com 20 questões peso 2 do que a com 10 questões peso 1. Tem candidato que não consegue observar isso. Tem candidato que pensa, eu não sei nada dessa aqui com 10 questões peso 1. E eu sei bastante da outra, 20 questões peso 2. Então vou dar a mesma atenção para as duas. Não é bem por aí. Você acaba perdendo pontos. É difícil para os alunos fazerem essa distribuição, especialmente no concurso, como é esperado por de vocês. Muitas matérias, blocos de prova, 1, 2, 3, mais a discursiva. Você acaba tendo que estudar um pouco para a discursiva, pensando na discursiva enquanto estuda para a objetiva. Aí você vai ter matérias ali que você domina e que tem um peso muito grande. Então, apesar de dominar, você não pode deixar de estudar porque o peso é muito grande. Tem outras matérias que você não sabe nada e o peso é muito grande. Essas você vão meter a cara. E as piores, matérias que você não sabe nada e o peso é pequeno. Vai abandonar e ir para a prova sem saber nada mesmo? Ou vai estudar um pouco daquilo, ou vai estudar muito daquilo, e aí você vai estar errando. É muito complicado fazer essa distribuição do estudo assim. Com o passar do tempo, o aluno vai pegando prática e tal, mas não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil mesmo. E é por isso que a gente agora está com um produto que, assim, todo mundo que trabalha no ponto já foi concurseiro e passou por essas dificuldades e pensava, cara, falta falta um planejamento de estudo. Aí começou o coaching. O coaching foi muito interessante. Só que assim, você contratava um coaching que te acompanhava por 3 meses, tipo um personal trainer. É um serviço muito bom, mas algumas pessoas não se adaptavam. Às vezes o coaching não entendia daquele concurso específico. O aluno, ele fazia o planejamento do aluno, mas não fazia... O coaching era muito bom, mas é um produto muito caro e às vezes o aluno não rendia bem com aquele acompanhamento diário do coaching, então o aluno gosta de ficar mais independente e tal. É bom para algumas pessoas, mas não foi bom para todas. E aí com a Turma Elite a gente conseguiu matar a charada. A gente conseguiu fazer uma turma que, assim, a gente pega todo o programa da prova, todas as matérias, tudo que você precisa estudar para passar, como se fosse um pacotão de PDF de antigamente, passa para vocês, só que a gente faz a programação do estudo. A gente coloca para vocês, olha, nesse dia vai estudar essa matéria aqui, tantas páginas, nesse outro dia vai estudar essa aqui. A nossa aula é toda dividida, ela tem bloco A, bloco B, bloco C, eu não vou falar aqui exatamente quais são os blocos, mas vocês têm as aulas demonstrativas lá para ver, no link aí que acabaram de colocar no chat. Então você vai ver lá, tem a parte teórica, tem mapa mental, revisão 1, revisão 2, revisão 3, e ao longo da semana, todo dia você recebe e-mail, o e-mail tem ali um textinho motivacional, que ou é motivacional ou fala de técnica de estudo, sempre alguma coisa edificante ali que o comandante Igor Oliveira, nosso coordenador que idealizou o produto, ele, muito estudado nessa parte de preparação para concursos, ele preparou para vocês, e no final vem a meta do dia. Hoje é a aula de auditoria, parte da teoria, e a aula de contabilidade, revisão 1, porque você já estudou contabilidade na véspera, alguma coisa assim. A gente pega o programa, esmiuça, vê o peso de cada matéria e tal, e faz a programação de estudo. Então assim, vocês têm o material todo e uma meta diária. Então não pensa, não gasta tempo organizando, não fica revisando a sua organização, porque uma coisa é quando o candidato chega no comecinho do curso, no comecinho da preparação, consegue planejar o estudo todo e leva aquilo até o final. Mas nunca é assim, porque a gente nunca acerta de primeira.
E no meio do caminho a gente fica tendo que ajustar, e a gente já perdeu tempo, e a gente perde estudando errado, e a gente perde mais tempo ainda fazendo um novo planejamento, e a gente cede e tal. É um saco organizar planejamento de estudo. A gente sabe como é. Aquelas planilhas clássicas, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e tal. A Turma Elite traz isso. Então, assim, esse é o tchan da Turma Elite. Não perca seu tempo planejando seu estudo. Deixa que o Igor e a equipe do Ponto, que dá aula disso há 20 anos, que já passou em vários concursos, todo mundo aqui é servidor público bem de vida, a gente faz isso para você. Você só estuda. Então, assim, quer passar? Usa seu tempo para estudar, que é estudando que passa. Planejar estudo não passa, estudar passa. Então não gaste seu tempo planejando. Você pode ter aí o material todo para você já planejadinho, bonitinho. Teste toda semana para ver como é que está seu desempenho, teste online, simulado, reproduzindo exatamente o que vai vir na data da prova, discursivas corrigidas por mim. É um curso bastante completo, revisão em vídeo, aulas complementares em vídeo, fórum, que até tem gente tentando piratear o produto, mas quem pirateia o produto não tem a correção individual, não tem o teste online, porque é uma plataforma exclusiva nossa, com login e senha, não tem o e-mail diário, não tem o fórum, não participa do simulado, então é bem mequetrefezinho. Vai tentar comprar no pirata, assim. É possível, mas vai perder o grande pulo do gato do negócio. Então, sabe, se eu fosse fazer um concurso hoje, não é porque é do Ponto não, assim, sendo sincero, porque acho que a honestidade, assim, sinceridade é importante. Faria por Turma Elite. Facilitou bastante a vida. Pena que no meu tempo não tinha Turma Elite. Precisava estudar 10 horas por dia para passar. Hoje em dia, com 3, 4 horas, você consegue. Gente, estou estourado aqui o tempo. Meu xará, o Ricardo Gomes, vai entrar com uma aula agora às 9. Independente de você participar ou não da Turma Elite, espero que eu tenha conseguido contribuir para vocês fazerem uma preparação melhor, né? Sabendo aí como que o CESP deve trazer a prova discursiva para vocês. E a gente está à disposição lá no Ponto. Pode perguntar, mandar e-mail lá para a gente para tirar alguma dúvida e tal. E quem for estudar com a nossa Turma Elite vai me ver lá na parte de redação, corrigindo, dando aula de técnicas de redação para vocês e corrigindo as redações de vocês. Tá certo? Sem mais delongas, eu vou encerrar aqui, porque realmente já estou ocupando o espaço do colega. Grande abraço, fiquem com Deus e, como eu sempre digo, bons estudos!